Vamos ver aqui o que é que nós temos de pergunta para hoje, né, para a nossa conversa. A pergunta é: o que são heresias? O que é que pode ser considerado como heresia dentro do cristianismo, tá? Então, a primeira hipótese, antes de responder, deixa eu tirar aqui esse lembrete e colocar aqui em cima, né? Colocar aqui assim, para convidar você a se inscrever, né? Essa, é só para lembrar, porque nós estamos nessa campanha para aumentar o número de inscritos, e aí se inscreva, né? Marque lá no sinhozinho, tudo isso ajuda o Facebook a levar mais longe, muito mais longe, tudo isso que nós temos conversado aqui, tá bom? Então vamos ver aqui. Primeiro, no sentido teológico, heresia significa ensino errado em relação ao corpo doutrinário de uma determinada religião. Então, digamos, uma religião diz assim: toda caneta é como se fosse a mão de Deus para escrever alguma coisa. Está dito isso. Aí, uma pessoa começa a ensinar, naquela religião, começa a ensinar que, olha, caneta é fabricado pelos seres humanos e você, né, pega a caneta e escreve o que você quer. Pronto, isso aí é uma heresia. Por quê? Naquela doutrina, caneta é como se fosse a mão de Deus. Entendeu? Então, heresia tem esse sentido. Uma orientação, cadê? Uma conotação. Aqui está assim, olha. É uma determinada religião ou grupo religioso, e há duas conotações para isto. Olha aí, sobre a questão da heresia. Então vamos ver aqui. Ponto 2. Uma conotação é a heresia relativa. É aquele ensino considerado errado, nocivo, prejudicial para o bom desenvolvimento espiritual de uma pessoa, segundo um determinado corpo doutrinário, mas que necessariamente não prejudica na salvação eterna dela. Entendeu? É prejudicial, mas não atrapalha a salvação dela. Por exemplo, o ensino de que se pedir muito e insistente, se alguém pedir muito a Deus e for insistente, Deus dá o que a pessoa pedir. Certo? Deus dá o que a pessoa pedir. Isso cria um erro doutrinário de um Deus serviçal, mas não atrapalha a salvação de quem pratica. Ah, não, peça muito que ele vai lhe dar. Olhe, ore mais. Isso não atrapalha a salvação da pessoa, mas apresenta um erro de um Deus serviçal. E um Deus serviçal e um Deus, assim, indiferente. Entendeu? Indiferente. Ele não está preocupado com o seu problema. Então você tem que ficar insistindo, você tem que ficar criando uma série de situações com ele para ver se ele faz o que você quer. Terceiro, outra conotação é a heresia absoluta. Esta heresia atrapalha diretamente uma pessoa a encontrar a salvação eterna dela. Essa é a absoluta, a heresia absoluta. Por exemplo, acreditar que a sua salvação depende de sua boa religiosidade. Isso atrapalha a pessoa a confiar e descansar somente em Jesus, levando-a a estar sempre vigilante, buscando meios de se salvar ou de manter sua salvação, e não descansar de que o perdão de Jesus de que o perdão de Jesus na cruz seja suficiente. Então, essa é uma heresia absoluta. Tá bom? Ok. 4. Na verdade,
Este termo tem sido usado pelas várias religiões ou grupos religiosos dentro das religiões para promover facções, separações, divisões entre as pessoas. Tem sido muito usado não para ajudar as pessoas a encontrarem verdades sobre o que acreditam, mas afastá-las, deixá-las bem distantes. Então, o uso dessa palavra tem sido mais prejudicial, ou seja, os motivos que se usam são muito mais prejudiciais do que benéficos, né? Se usa com o intento de afastar mesmo, de criar separação, de provocar divisões. E isso não é de Deus. Quinto, mas quando tratamos sobre heresias, precisamos compreender duas coisas essenciais. Uma tem a ver com o convencimento do Espírito a todas as pessoas. E a outra tem a ver com os limites que as pessoas têm para compreenderem coisas espirituais. Então, duas situações a gente tem que considerar quando está falando sobre heresias, tá bom? Uma primeira é o fato de que salvação tem a ver com a pessoa se render ao convencimento do Espírito. E a segunda coisa são as dificuldades que as pessoas têm de entenderem da mesma forma uma mesma coisa. Então vamos ver essas duas coisas, tá? 6. No primeiro caso, devemos ter em mente que a salvação tem a ver somente com a pessoa se submeter ao convencimento do Espírito Santo. Só ela reconhecer a situação dela e pedir ajuda e querer mudar. Só isso. A salvação de uma pessoa só depende disso. Ela reconhecer o que o Espírito já está fazendo com ela, reconhecer que ela é pecadora, o Espírito já está convencendo, ela reconhece e ela então deseja fazer mudanças na vida dela. Ele, o Espírito, convence todos do pecado, de suas situações contrárias e condenatórias em relação a Deus. Se a pessoa aceita e deseja mudança para agradar a Deus, então o Espírito opera a graça, uma série de atuações para fazer a pessoa ser salva eternamente. Isso acontecia nos tempos antes de Jesus e depois dele, no judaísmo ou fora dele, fora do judaísmo, e no cristianismo e fora do cristianismo. Tá bom? 7. No segundo caso, o fato de. No segundo caso, está o fato de que todos temos entendimentos diferentes sobre tudo. E há muitos fatores para que isto aconteça. Uma coisa nunca é entendida do mesmo jeito por mais de uma pessoa. Cada um tem um jeito para compreender, viver e explicar qualquer coisa. Deus sabe disto e nos ama a todos com esta limitação ou benefício. Quando o Espírito Santo, desde Adão, saiu pelo mundo a convencer cada pessoa de sua situação, cada um entendeu de uma forma diferente. E o Espírito insistiu com cada uma da maneira apropriada ao jeito de cada um. Deus sempre quis salvar o maior número possível de pessoas. O mesmo ensino, um mesmo ensino, Abraão entendeu de um jeito, Melquisedeque de outro, Moisés e outros, e assim sucessivamente por todos os cantos do mundo. Foi assim que surgiram as várias religiões, cada uma buscando responder a este convencimento.
e cada uma com um jeito diferente. 9. A única coisa que impede alguém de ser salvo é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É a rejeição do convencimento que ele opera em todo o mundo. Então, podemos dizer que heresia é somente esta rejeição. Esta blasfêmia é a única importante a se considerar. 10. Sendo assim, as diferenças do que Moisés entendeu da revelação de Deus e o que Davi entendeu não é heresia. As diferenças de um para o outro não é heresia. Não são erros, são apenas compreensões diferentes que cada um teve em suas limitações diante de uma grande verdade, diante de uma grande revelação. Cabe a nós, em relação ao que o outro acredita, por mais diferente que seja do que cremos, respeitar as diferenças, defender o direito dele, da outra pessoa, em crer diferente e descansar no Espírito, que ele sabe, o Espírito sabe como lidar com isto e como ajudar cada um nessas diferenças. Entendeu? Então, digamos, o que é heresia? Juntando tudo isso que nós conversamos, heresia é somente rejeitar o convencimento do Espírito. Só isso. Porque isso é que impede uma pessoa de ser salva. Só isso é heresia. O resto não é heresia. Tá? O resto é apenas resultado das diferenças. Cada um entende diferente uma mesma coisa. Então, isso gera essas diferenças e a gente deve respeitar todas essas e defender o direito das pessoas crerem, agirem, serem religiosas diferentes da gente. Tá bom? Então, isso é que é heresia.